Olá, gente. Vamos dar continuidade aqui ao nosso segundo conteúdo ainda da nossa primeira apostila, tá? Lembrando que eu já disponibilizei eles aí no grupo para vocês. Não é necessário imprimir, porque vocês irão receber, né, a apostila de vocês logo mais, tá? Depois é só passar as atividades para a apostila. A única coisa que você vai precisar fazer é copiar a atividade, tá? Apenas a atividade, resolver tirar foto e me entregar, tá? Esse nosso próximo conteúdo ainda é relacionado ao conteúdo sobre monômios, tá? Nós vimos inicialmente o que é um monômio, como identificar as partes de um monômio, o grau de monômio semelhante, tudo mais foi para que nós possamos entrar nessa parte de cálculos com monômios agora, que vamos iniciar com a parte de adição e subtração, tá? Só que, antes disso, nós precisamos ter conhecimento a respeito de um assuntozinho chamado jogo de sinal. Tá? Na verdade, o nome do conteúdo é operações com números inteiros, só que ele é mais conhecido como jogo de sinal. Tá? Então, para que nós possamos entrar nessa parte, né, de cálculos com monômios, é necessário que você tenha conhecimento desse jogo de sinal, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, operações de adição e subtração, tá? Então, nós temos dois tipos de jogo de sinal. Quando eu tenho sinais iguais e quando eu tenho sinais diferentes, tá? Quando eu tenho valores com sinais iguais, eu vou somar e repetir o sinal. E quando eu tenho valores com sinais diferentes, eu vou subtrair e repetir o sinal do maior valor absoluto. Absoluto porque exclui o zero, tá? Então, aqui, ó, você vai entender melhor do que eu falei com os nossos exemplos. Eu tenho aí menos 3 mais 5, tá? Para que você saiba trabalhar com esse jogo de sinal, você precisa primeiro observar o seguinte, ó. Eu tenho dois valores, o 3 e o 5, tá? O 3 tem sinal negativo e o 5 tem sinal positivo. Tá? E você vai observar, um é menos, outro é mais. Em qual desses dois jogos de sinais ele se encaixa? No segundo, que é relacionado a sinais diferentes. Quando eu tenho valores com sinais diferentes, eu vou fazer o quê? Subtrair. Tá? Nesse caso, 5 menos 3 é sempre o maior menos o menor, independentemente da ordem. Tá? Maior menos o menor. Então, 5 menos 3 vai dar igual a 2. Tá? E a regrinha ainda diz o seguinte, ó. E repete o sinal do maior valor absoluto. Então, nesse caso, o maior é o 5 e o sinal que está na frente dele é o mais. Então, nesse caso, a resposta aqui vai ser o quê? Mais 2, tá? Menos 3 mais 5 igual a mais 2, tá bom? Tem um próximo exemplo aqui, ó. Menos 2 menos 6, tá? Observa novamente. Eu tenho um sinal negativo e outro sinal também negativo. Dois sinais negativos significa que eu tenho o quê? Sinais iguais. O que eu vou fazer quando eu tenho sinais iguais? Soma. Tá? Eu vou adicionar esses dois valores. Ah, professora, mas entre eles eu tenho um sinal de menos, não é para subtrair? Não. Por conta do jogo de sinal, por causa desse menos aqui na frente, eu não vou subtrair esses valores, eu vou somar, tá? Então, 2 mais 6 vai dar igual a 8. E a regrinha continua dizendo o seguinte, ó. E repete o sinal. O sinal não é menos? Continua com o sinal menos, tá? Nesse caso aqui, menos 2 menos 6 vai dar igual a menos 8, tá? Menos 8. Segue aqui, ó. Próximo exemplo. Mais 5 menos 18, tá? Observa novamente os sinaizinhos lá. Eu tenho um sinal de mais e tenho um sinal de menos. Os sinais aí são o quê? Diferentes. Quando eu tenho valores com sinais diferentes, ó, subtrai, tá? 18 menos 5 vai dar igual a 13. E repete o sinal do maior valor. Nesse caso, o maior é o 18. O sinal que está na frente dele é o que? O menos. Então, aqui vai ficar menos 13, tá? Então, é necessário que você tenha conhecimento das regrinhas do jogo de sinal, tá? Próximo exemplo, ó, mais 10 menos 5, tá? Mesma coisa, observa os sinais, tá? Observa os sinais. Mais 10 menos 5, sinais diferentes. Novamente, a segunda regrinha. Subtrai, 10 menos 5 dá 5 e repete o sinal do maior valor, mais 5. Tá? Basta que você tenha conhecimento das regrinhas aí. 25 menos 4, aqui tem uma observaçãozinha. Diz o seguinte, em todos os 4 outros exemplos anteriores, cada um dos númerozinhos tinha um sinal. Nesse caso aqui, o 25 não aparece sinal nenhum na frente dele. Aqui, ó, na frente do 25 não aparece sinal. Quando acontece isso, eu vou sempre considerar o sinal positivo. Eu vou sempre considerar como se o valor ele fosse positivo, tá? Mais 25.
Aí você observa, mais e menos, sinais diferentes novamente, subtrai 25 menos 4, 21. E repete o sinal do maior valor, que nesse caso é o 25, e o sinal dele é mais 21. Nesses casos, ó, quando acontece de você ter resposta positiva com sinal mais, não é obrigatório que você coloque o sinal, tá? Então, aqui no primeiro exemplo, eu poderia deixar apenas 2. Eu já sei que a resposta é mais 2. Aqui nesse exemplo aqui, ó, no mais 10 menos 5, eu poderia deixar apenas 5, porque eu sei que é mais 5 a resposta, tá? Então, mais ele não é obrigatório que ele seja colocado na frente do número, tá? E o último exemplo, ó, 13 mais 23, a mesma coisa. Quando não aparece sinal visível nenhum na frente do número, eu sempre vou considerar sinal positivo. Então, vou ter o que? O mais e o mais. Sinais iguais, soma. 13 mais 23, 36. E repete o sinal, que não é obrigatório. Então, posso deixar 36 ou mais 36, tá? Nós vamos aqui, ó, ver algumas situações relacionadas a estudo dos monômios para que você possa compreender essa parte de adição e subtração com monômios, tá bom? O exemplo diz o seguinte, ó. A figura abaixo ilustra a superfície lateral de uma escada com a indicação das medidas dos degraus. Qual é a área dessa superfície? Tá? Então, a figura é essa daqui, ó. Eu tenho uma escada, tá? Eu tenho 3 degrauzinhos aí que eu identifiquei por 1, 2 e 3, tá? Os 3 degrauzinhos que eu tenho aí. Então, ó, se eu quero saber a área da superfície toda, o que eu vou fazer? Eu vou achar quanto é que dá a área da superfície 1, quanto é que dá a área da superfície 2, quanto é que dá a superfície 3, e depois eu vou somar esses 3 pedacinhos aí eu encontro a área dessa superfície toda da escada, tá? Então, ó, a gente observa aqui o seguinte, separei, tá? Temos a nossa solução, separei. Tenho a minha área 1 aí, que é o primeiro degrau, tá? O que eu vou fazer, ó? Observa que eu tenho aqui embaixo 6y e aqui do lado eu tenho x. Significa que esse degrau mede 6y na horizontal e mede x na vertical, tá? Só que para isso eu preciso saber identificar que figura é essa. A minha figura 1, ela é um retângulo, então vou usar a área do retângulo para calcular esse pedacinho da figura aí, ó. Que nesse caso, para quem ainda não tem conhecimento, a área de um retângulo é calculado A igual a B vezes A. Lembra lá que o vezes é a nossa bolinha agora, tá? Então, base vezes altura. E eu já tenho aí, ó. Significa que a área vai ser igual a quê? A base eu já tenho, que é, tenho bem aqui, ó, 6y, tá? Vezes a altura que eu também já tenho nessa direção na minha horizontal, que é o quê? É x. Tá? A igual a 6y vezes x. Basta que eu possa juntar esses aí agora, porque não tem o que multiplicar. Lembra lá do coeficiente, a parte literal de cada monômio? Pois é. Então, aqui no 6y, eu tenho 6 como coeficiente e y como parte literal. E aqui no x eu tenho só parte literal, que é x. Então, basta o que eu vou repetir? Por mais que aí no x, lembra lá, quando não tem ninguém na frente, eu considero o coeficiente igual a 1. Tá? Então, eu posso apenas fazer, ó. 6 vezes 1 dá 6. E repete xy. Repete a parte literal, porque eu não tenho mais nada para mexer. Então, eu tenho que a área, tá? Dessa minha figura 1 aí, é o quê? 6xy, tá? Achei a área da minha figura 1, tá? O que eu vou fazer agora? A minha figura 2, tá? Vou encontrar aí a área da minha figura 2, tá? Que nesse caso, ó, minha figura 2 também é um retângulo, tá? Como também é um retângulo, eu vou fazer a mesma coisa. Só que a única diferença é que aí na figura eu coloquei o valor da base lá em cima, 4y, ele tá bem aqui assim, ó. Só que é a mesma coisa, tá? Então, eu tenho que a minha base é 4y e a minha altura é x. Então, você vai fazer a mesma coisa, já que também é um retângulo, tá? Essa minha figura 2 também é um retângulo. Então, você vai calcular lá, a área do retângulo é igual a quê? Base vezes altura. A mesma formulazinha você vai usar para aí também.
Então, a área vai ser igual à base, que eu já tenho, que é o meu valor na horizontal, que nesse caso ele está aqui em cima, representado por 4y, vezes a minha altura, que eu tenho aqui também, que ele está representado bem aqui, ó, por x. Tá? 4y vezes x. A mesma coisa acontece aqui, ó. A área vai ser igual aqui, ó. Eu só tenho o númerozinho 4 aí, então repete. Mesma coisa que eu falei ainda há pouco, tá? Para ser mais breve. E repete as letrinhas. Nesse caso, em ordem alfabética, né? Que geralmente a gente costuma usar assim, ó. Então, vai ser 4xy. Tá? Então, eu tenho que a minha área 2, tá? A área da figura 2 é 4xy, tá bom? E eu tenho aqui também a minha figura 3, que nesse caso também é o que? Um retângulo, tá? Também é uma figura retangular. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Para encontrar a minha área 3, o que eu vou fazer? Mesma coisinha, vou colocar aqui em cima. A área vai ser igual base vezes altura, tá? A área, nesse caso, vai ser igual a base, que é sempre na minha horizontal, que eu tenho aqui, que é o quê? 2y, tá? Vezes a altura, que é sempre na vertical, que eu tenho ela bem aqui, ó, que é x. Tá? Então, ó, 2y vezes x, tá? Significa que a minha área vai ser igual, só tem o número 2 aí também, tá? Então, 2 e repete x, y, tá? Então, eu tenho que a área da minha figura 3, ou seja, lá do pedacinho mais superior da minha escada é 2xy, tá? Então, eu já encontrei, vou até determinar aqui, que essa área aqui, que eu vou chamar de A1, para ficar melhor para você entender, ela foi o quê? 6xy, tá? A minha área 2, eu vou determinar bem aqui para você, ó, que a área da figurazinha 2, ela deu quanto? 4xy. E a minha área 3, vou até determinar aqui para ficar melhor. Área 3, coloquei ela aqui embaixo, 2xy. Então, eu já encontrei, ó, a área de cada um dos 3 pedaços aí. Basta agora que eu faça o que? A soma das 3 figuras, que é isso aqui, ó. Assim, temos que, ó, área 1 foi o que eu coloquei agora aí pra você, ó, área 1, 6xy, área 2, 4xy e área 3, 2xy. Basta agora que eu encontre a minha área total, ou seja, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar essas 3 áreas aqui, ó, tá? Que vai ficar o quê, ó? Eu vou colocar bem aqui assim, ó, que a minha área total, tá? Vai ser igual que a área 1, tá bem aqui, ó, área 1, 6xy, mais a minha área 2, que eu tenho aqui também, que é o quê? 4xy, mais a minha área 3, que eu também tenho, que é o quê? 2xy, tá? Para encontrar a área total aí, ó, basta que eu adicione esses 3 monômios. Ah, professora, como é que eu vou adicionar eles? Observe o seguinte, ó, na adição de monômios, você precisa observar que você só vai poder adicionar monômios se eles tiverem a mesma parte literal. Lembrando que nós já vimos o que é parte literal. Parte literal é as letrinhas, ó, xy, xy e xy. Eu tenho 3 monômios aí que tem parte literal xy, então eu posso resolver fazendo como? Eu vou pegar apenas os coeficientes. 6 mais 4 mais 12. 6 mais 4 mais 12. Coloquei aqui dentro. Vou pegar só os coeficientes e repete a parte literal aqui só uma vez. Xy, tá? Significa que a minha área total, vou colocar ela aqui embaixo para você, vai ser igual. Basta você adicionar isso aqui, ó. 6 mais 4, 10, com mais 2, 12. É 1, tá, gente? 12, o quê? X, Y. Tá? Significa que a minha área total, ou seja, a área lá da minha escada, né? Dos 3 degraus da minha escada, é o quê? 12xy, tá? Temos agora aqui, ó, uma situação 2, que ela diz o seguinte: qual é o monômio que representa a área do retângulo ABCD da figura abaixo? A figura abaixo é essa daí, ó, tá? É toda essa figura aí, ó. ABCD por quê, ó? A, B, C, D. Ou seja, eu quero a área desse retângulo aqui tudinho.
E para saber, claro, a área do retângulo, a mesma coisa, ó. A figura ela está separada bem aqui, então eu vou achar a área dessa figura 1 e vou achar a área desse pedaço 2. Aí basta eu adicionar as duas figuras, eu acho a área toda da figura, que no caso é um retângulo, tá bom? Então vamos para cá, nós vamos fazer a mesma coisa. Separei as figuras aí. Separei a primeira figura, tá? Que nesse caso aqui, ó, eu tenho bem aqui A, E, F, D, tá? Eu tenho agora esse retângulozinho aí, não é mais o ABCD, porque ABCD é todo, eu peguei só um pedacinho, tá? Então, eu tenho isso daí, ó. Aí você observa, que figura é essa, tá? Ela é o quê? Um retângulo. Se é um retângulo, logo você vai usar a mesma formulazinha do retângulo que nós usamos anteriormente. Então, a área vai ser igual ao quê? Base vezes altura. Mesma formulazinha para qualquer retângulo, tá? Então, a área, nesse caso, vai ser a base, que é o quê? A minha direção horizontal, que nesse caso eu tenho aqui, que é 5, olha. 5. Não, 5, deixa eu até ajeitar aqui para você que ficou estranho. 5 vezes A, que é a altura. Nesse caso, representada aqui pela letrinha X. Tá? Então, significa que a minha área toda dessa figura 1 vai ser o quê? 5x, y. Bem aqui. E eu tenho também a minha figura 2. Como eu separei ela em dois pedaços, tem um pedacinho da figura 2 bem aí, ó. Que também é um retângulo, tá? Vai utilizar a mesma fórmula para você encontrar a área dessa figura também. Base vezes a altura. Que nesse caso, a base é a mesma coisa. A base sempre na horizontal, que nesse caso a minha base ela tá aqui em cima, ó. 3. Vezes a altura, sempre vertical, que nesse caso ela está bem aqui em cima, ó. X. Então, eu tenho que a área vai ser igual a 3x. Nesse caso, basta você juntar o número com a letra. 5 vezes x, 5x. 3 vezes x, 3x. Tá? Não precisa mais de você fazer nada aí, tá? Então, para que eu encontre a área total, lembra lá que eu tinha um retângulo todo, eu separei em dois pedaços, tá? Então, para que eu encontre a área total, achei o valor de uma área, achei da outra, agora eu vou fazer o quê? Vou somar essas duas áreas aí, ó, sendo que eu tenho aqui a outra área, tá? Vou somar. O que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu vou adicionar essas duas áreas que eu encontrei. Aqui, ó. A área total vai ser A1 mais A2. Eu encontrei, vou colocar aqui embaixo, encontrei que o meu A1, né? Então, vou colocar aqui, olha, a área total vai ser igual a A1, que eu encontrei lá, que deu o quê? 5x. Mais o A2, que eu encontrei lá, que deu o quê? 3x. Aqui você já pode fazer direto. A minha área total, lembra lá, você só pode adicionar monômios se tiverem a mesma parte literal, aqui é um x, aqui é outro. Então, basta somar, ó, 5 mais 3 vai dar o quê? 8. E repete o x. Então, significa que a área total dessa figura toda aí que eu tenho, né, desse retângulo todo, é 8x, tá bom? Resumidamente, temos que o que é essa minha adição de monômios? Quando uma expressão algébrica apresentar apenas monômios semelhantes, eu até grifei aqui para você possa entender, ou seja, você só pode adicionar monômios se eles forem semelhantes, ou seja, se tiverem a mesma parte literal. Se não tiverem, você não pode efetuar cálculo de adição nem de subtração com esses monômios, tá? Ó, quando uma expressão algébrica apresenta apenas monômios semelhantes, podemos simplificá-la adicionando ou subtraindo seus coeficientes e mantendo a parte literal. Ou seja, a parte literal você vai só repetir ela até o final, tá bom? Temos aqui, ó, o que? Os exemplos, tá? 14pq mais 3pq. Observa lá que o conceito diz o seguinte, ó, você só pode adicionar se tiverem a mesma parte literal. Aí você observa. PQ, PQ, tá? 14pq mais 3pq. Eles possuem sim a mesma parte literal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar os coeficientes. Nesse caso, eu vou pegar aqui, ó,
o 14 mais 3. Que eu coloquei ele aqui dentro, 14 mais 3. Tá? E mantém a parte literal, olha, não era PQ, repetiu PQ, ó. 14 mais 3, fora PQ. Aí basta você adicionar aqui dentro, ó, 14 mais 3 vai dar o quê? 17. E esse PQ você só faz repetir. Tá? Então, significa que 14PQ mais 3PQ é igual a 17PQ, tá? Tenho aqui um outro exemplo, ó. 6x ao quadrado C menos 3x ao quadrado C mais 4x ao quadrado C. A mesma coisa, antes de resolver qualquer questão, você observa primeiro se elas têm o quê? A mesma parte literal. X ao quadrado C, x ao quadrado C, x ao quadrado C. Então, eu tenho 3 monômios aí que possuem sim a mesma parte literal. Então, o que você vai fazer? Pega apenas os coeficientes, ó. 6 mais 3 mais 4. E faz o quê? Repete eles aqui, ó. 6 menos 3 mais 4. E fora do parênteses, repete essa parte literal, que é x ao quadrado C apenas uma vez, tá? E depois, basta que você resolva aqui dentro. 6 menos 3 mais 4. 6 menos 3, 3. E 3 mais 4 dá igual a 7. E repete o quê? X ao quadrado C, ó. Repete ele só uma vez. Então, vai dar o quê? 7x ao quadrado C, tá? Temos aqui um outro exemplo, ó. Observa sempre se é a mesma parte literal, tá? AB ao cubo, FG, AB ao cubo. Então, significa que eu não tenho todos semelhantes. Eu tenho 3 monômios, sim, só que não são todos semelhantes. Porém, eu tenho alguns que são semelhantes. Nesse caso, 15AB ao cubo com 4AB ao cubo. Então, eu posso juntar só quem é semelhante. E esse menos 3FG, o que eu faço? Vou repetir ele lá no final, tá? Nesse caso, ele vai ficar dessa forma. Eu vou primeiro organizar. Aqui, ó. Como eu falei, basta que você observe quem tem a mesma parte literal. Trouxe o 4 para cá e esse menos 3FG foi lá para o final. O monômio, ele sempre vai acompanhado do seu sinal. O sinal sempre vai na frente do monômio, tá? É por isso que bem aqui, ó, não ficou o menos que estava aqui. Ele veio do mais 4AB, tá? E esse menos foi junto com o 3FG, tá bom? Então, aqui, ó. Agora, você observa. Eu tenho 3 monômios, só que não são todos semelhantes, mas eu tenho alguns que são. Aqui, ó. Eu tenho apenas esses dois aí que são semelhantes, ó. 15AB ao cubo mais 4AB ao cubo. Então, vou resolver apenas esses aí, ó. Que nesse caso, ó, pega apenas o que? Os nossos coeficientes, ó. 15 mais 4. Juntei aqui, ó. E repete AB ao cubo. E esse menos 3FG só tinha um monômio com FG. Eu repeti ele aqui no final. Tá? Basta resolver aqui dentro, ó, que 15 mais 4 vai dar o que? 19. AB ao cubo repete. E esse 3FG aqui, repete ele também, tá? Como eu só tenho um monômio com parte literal FG, ele vai até o final. A partir daqui, eu não posso mais fazer nada, porque eu tenho um monômio com parte literal AB ao cubo e um monômio com parte literal FG. Eu não posso juntar coisas diferentes, tá? A mesma coisa, exemplar, se você vai, um exemplo, na feira. Comprei tomate e batata. Quando você for pesar, não dá para pesar os dois juntos. Entendeu? Você pesa só o tomate, pesa só a batata. A mesma coisa acontece aqui com cálculo com monômios, tá? Temos outro exemplo. 3x ao cubo h menos 2 ao quadrado c mais 3 ao quadrado c menos x ao cubo h. Tá? Eu já tenho 4 monômios aí. Aí você observa, os 4 são semelhantes ou não? Não. Só que eu tenho alguns que são, ó. Eu tenho esse que é semelhante, desculpa. Eu tenho o quê? Esse que é semelhante a esse, vai embora pra lá. Esse que é semelhante a esse e esse que é semelhante a esse. O x ao cubo h com x ao cubo h e a ao quadrado c com a ao quadrado c. Então, vou primeiro fazer o quê? Eu vou juntar, tá? Ó, só quem tem x ao cubo h e só quem tem a ao quadrado c. Esse com esse e esse com esse agora. Tá? Então, agora eu vou juntar, ó. Lembrando que pega só coeficiente, ó. Vou pegar apenas os coeficientes. E aqui, lembrando que quando não tem nada é 1, por favor.
E vou fazer separado, tá? Aqui e aqui. Tá bom? Então, vamos lá. 3 menos 1x ao quadrado h. Lembrando que é como se eu tivesse, ó, separado bem aqui. Separei bem aqui, ó. Eu vou resolver só quem tem x ao cubo h e vou resolver só quem tem a ao quadrado c, tá? Então, pega coeficiente, ó, 3 menos 1. Lembrando que aqui o sinal é menos 1, por isso que vem menos 1 pra cá, tá? X ao quadrado c. Sempre que você tem monômios com partes literais diferentes, você vai colocar um mais. Ah, professora, mas aqui no exemplo anterior veio menos. Por quê? Porque eu só tinha um monômio com FG. Então, esse monômio descia com o mesmo sinal até o final. Aqui não. Seguindo, eu já tenho 2 monômios com A ao quadrado H. Então, eu obrigatoriamente coloco um mais entre eles. E esse sinal de menos, do menos 2, ele vai vir aqui para dentro. Esse sinal do menos 2, ele vai vir aqui para dentro acompanhando 2, tá? Menos 2 mais 3. A parte literal deles é o que? A ao quadrado C. Então, repete A ao quadrado C só uma vez. E depois é só resolver aqui dentro. 3 menos 1 dá 2. X ao quadrado H repete. Mais, lembra lá, você baixa o mais, tá? Menos 2 mais 3, lembra lá do nosso jogo de sinal, da nossa revisãozinha 1 lá no início, tá? Da aula. Menos 2 mais 3 vai dar mais 1. E lembrando que o 1 não é obrigatório, é por isso que ele não aparece aqui, tá? E repete A ao quadrado C, é como se tivesse umzinho bem aqui, ó. Mas lembrando que o 1 não é obrigatório, então por isso que ele não aparece aí, tá? Então, parei aí, só tenho um monômio com x ao quadrado h e um com A ao quadrado C, não posso mais juntar, tá? E tenho aqui mais um exemplo. 9d à quarta m, menos 4d à quarta m, menos 7k ao quadrado a, mais 3d à quarta m. Observa aqui, não são todos semelhantes, tá? Tenho esse, que é semelhante a esse, com esse. Ó. Então, são esses três aqui. E esse último monômio vem pra cá. Então, basta que você efetue o cálculo com esses três aqui, ó. Pegando apenas o que? Coeficiente. Que é isso bem aqui, ó. 9 menos 4 mais 3, d à quarta m. E esse menos 7k ao quadrado a, repete ele apenas uma vez. E resolve aqui dentro. 9 menos 4 mais 3, que vai dar igual a 8, tá? 8. Repete d à quarta m. E esse menos 7k ao quadrado a, repete ele no final novamente também, tá? Então, terminei aí meu cálculo com monômios. Então, ó. Nós temos a partir daqui os nossos exercícios. São esses exercícios que eu falei para vocês que vocês precisam copiar ali no caderno, tá? Copia no caderno, resolve, tira a foto e manda no PV para mim, tá bom? Temos a primeira questão que ela diz o seguinte, ó. Efetue as adições algébricas dos monômios abaixo, tá? Letra A pede o seguinte, ó. 8AB menos 10AB mais 9AB menos 5AB. Lembra que eu falei para vocês o seguinte, para você efetuar cálculo com monômios, você primeiro precisa observar se eles são todos semelhantes, tá? Parte literal AB, AB, AB e AB. Então, eu tenho 4 monômios aí que a parte literal é igual. Então, como isso acontece, eu posso pegar apenas os coeficientes. 8 menos 10 mais 9 menos 5. Vou colocar ela aqui embaixo. 8 menos 10 mais 9 menos 5. Isso já é a questão da atividade, tá? Como todos possuem a mesma parte literal AB, repete aqui, ó. AB. Aí vai resolver aqui dentro, tudinho, tá? 8 menos 10 vai dar menos 2. Menos 2 com mais 9 vai dar mais 7. E mais 7 com menos 5 vai dar mais 2. E repete AB no final, tá? A pessoa já fez esse cálculo muito rápido, tá? Vou colocar ele aqui embaixo, ó. 8 menos 10 mais 9 menos 5. 8 menos 10, isso daqui, para resolver isso daqui, você precisa ter conhecimento do jogo de sinal que eu expliquei lá anteriormente, tá? Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. 10 menos 8 dá 2, o maior é menos, mais 9 menos 5. Na verdade, aqui a gente pode fazer direto, vou até colocar uma forma direta para você fazer isso daqui, ó. Resolve aquele lá, tá? E resolve esse aqui também. 2 a 2, pronto. Tá? Sinais diferentes, subtrai, repete o sinal do maior e resolve esses dois aqui também. Sinais diferentes, subtrai, repete o sinal do maior.
mais 2. É por isso que para cá veio mais 2. E repete a parte literal AB. Pronto, letra A resolvida, tá? Letra A ela já está resolvida aí. E você vai resolver as demais questões, tá? De B a H. A segunda questão diz o seguinte: qual é o monômio que devemos adicionar a 7 ao cubo y para obter menos 2x ao cubo y? Essa questãozinha aí também você precisa ter conhecimento lá do nosso jogo de sinal, tá? Da nossa revisãozinha 1. Lembrando que você só vai acrescentar um valor aí e repetir x ao cubo y, tá bom? Temos a nossa terceira questão que diz o seguinte: observe os monômios 3a ao quadrado y, menos 3 meios ax, 1,3ax quadrado, 15ax, menos 2,1 ao quadrado x e 12 ao quadrado x ao quadrado. Dentre eles, escreva aqueles que são semelhantes a. Lembrando que monômios semelhantes são aqueles que possuem a mesma parte literal, tá? Então, você vai escrever na letra A, pede os semelhantes a 2ax quadrado. Aí, você vai só olhar bem aqui, ó. A parte literal desse monômio é ax quadrado. Então, você vai colocar aqui do lado. Quais são desses monômios que foram dados aí na terceira questão que também possuem parte literal ax quadrado? Aí você observa. Vou dar só um exemplo para você, ó. Ax quadrado, bem aqui, ó. Esse monômio bem aqui, ó. Então, você coloca aqui, ó. 1,3ax quadrado. Tá? Se tiver mais algum, você coloca do lado e assim vai. A mesma coisa você vai fazer para a letra B, C e D, tá bom? Então, ó, gente, essa daí foi a nossa atividade com relação ao cálculo de monômios, apenas adição e subtração, tá? Espero que vocês tenham compreendido. E qualquer coisa, mandem as dúvidas lá no grupo, por favor. E as atividades resolvidas com as fotos no meu PV, tá? Obrigada.